ó, a gente tem aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui um carro, o pneu em contato com a água, ao asfalto, como tem água aqui. Aí o que que a gente tem? Chegando mais próximo ainda. O pneu, ele pode não tocar no asfalto e ficar em cima de um lençolzinho d'água. Então, o que que vai acontecer? A aquaplanagem ou a hidroplanagem é um fenômeno que ocorre quando o veículo transita sobre uma superfície d'água. Na medida que o automóvel se desloca, ele perde contato com o solo devido à existência da camada d'água entre o pneu e a pista, que pode ocorrer tanto na linha reta quanto em curvas. Assim, devido à existência da camada d'água entre o pneu e a pista, haverá uma drástica redução da qual, pessoal? Da força de atrito, da tração, da normal, da centrípeta, da gravitacional. O que vocês chutam? Tração? Na verdade, nós vamos perder a força de atrito entre o pneu e a pista, deixando o veículo incontrolável. Porque a força de atrito, nesse caso, é que vai manter o veículo, né, transitando com segurança. Perdeu a força de atrito, ele vai deslizar. Ok? Então, nós vamos ficar aqui com a alternativa, letra A. Explica de novo. Explico. Né? Aqui, Pedro, ó, tá vendo aqui entre o pneu e o asfalto, tem aqui o lençol d'água. Então, com a velocidade e muita água aqui, o que que vai acontecer? O carro vai empurrando aqui esse lençol d'água, mas, ao mesmo tempo, vai ficando um resíduo. Então, ele vai ficar em cima desse resíduo. Isso aqui é como se você jogasse óleo no chão e tentasse andar. Que força você perdeu? Você perdeu a força de atrito. Aqui, nesse caso, ele vai perder a força de atrito por conta desse volume d'água aqui. Agora, você imagina se esses pneus estão carecas. Se o pneu está careca, esse contato com o asfalto vai embora. Então, o que, na verdade, ele perde aqui é a força de atrito. Beleza? Mas o pneu não está encostando no chão? Ele está levemente passando por cima da água, porque quando você tem muita água, o que vai acontecer? Entre o pneu e o chão, vai formar uma camadinha de água. Essa camadinha de água ela é suficiente, às vezes, para desgovernar o carro. Se chegar um volume grande, hoje, por exemplo, choveu muito aqui na região. Então, se você tem um carro aonde os pneus não estão tão bem, aquelas estrias bastante salientes, o que vai acontecer? Ele vai derrapar. Ele vai derrapar porque está faltando a força de atrito. Ok? Então, esse é o fenômeno que ocorre. Essa foi uma questão do Enem. Podemos ir para outra? Vamos ver essa aqui. Essa aqui é da Universidade Federal de Minas Gerais. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas, supondo que a maior velocidade com que ele atinge o solo, sem se machucar, seja de 8 metros por segundo, então, desprezando a resistência do ar, a altura de queda para que o gato nada sofra deve ser, considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui ele vai dar as alternativas. Vocês querem chutar alguma? Depois a gente confere. Não quero chutar nada. Não? Então vamos junto lá. Ó, da resolução, a gente tem o seguinte: a velocidade que o gato toca o solo é 8 metros por segundo. A velocidade, como ele vai cair, a velocidade inicial é zero. Numa gravidade, que é do solo, da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem o seguinte, ó, o gato sofre a chamada queda livre e atinge o solo com essa velocidade. Como não foi mencionado o tempo, a gente pode usar aqui a equação de Torricelli. Sempre, pessoal, que você lê um exercício sobre cinemática e não cita tempo, é dica da equação de Torricelli. E vamos lembrar a equação de Torricelli. O que ela fala? Ó, v ao quadrado igual v zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que no caso é a gravidade, vezes o deslocamento, que no caso aqui é a altura.
Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a velocidade com que ele chega é 8, 8 ao quadrado, ele cai, então a velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes a altura. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 8 ao quadrado é 64, 10 vezes 2 é 20h. Portanto, esse h vai ser 64 dividido por 20, isso é, a máxima altura que ele pode cair é de 3,2 metros, sem se machucar. Então, essa é uma questão também. Você tá somando, você tá... Eu não entendi esse V igual, esse V Esse, inicial. esse V aqui, ó, esse aqui, Eu tô falando o inicial. Ele tá esse, igual ou tá somando? ele está igual. Não, aqui, ó, ele errou. Aqui é soma. Né? Aqui é V0 mais 2 vezes G vezes H. Então, ó, tanto é que eu reforço aqui é mais. Aqui foi só um erro de digitação. Tá bom, Pedro? Pera aí, professor. Pera Então, aí. Não esse aqui é passa um. pro próximo. Não passa pro próximo ainda, não. Tá, vou te esperar aqui. Esse aqui é um erro de digitação minha. Tá. Então, se não tiver tempo, É uma dica de velocidade. usar essa equação de Torricelli, que ela é assim, v ao quadrado igual d0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. Ou v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o que desloca, que é o ΔS, no caso aqui, como está caindo, é a altura. Ah, tá. Então, com isso aqui, a gente vai ficar com a alternativa letra C. Vamos para o outro? Também do Enem. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho de um corredor padrão é representado no gráfico a seguir. Então, aqui, ó, você tem velocidade em metros por segundo, e aqui você tem o tempo. Então, aqui está um exemplo aqui do corredor. Então, ele arranca, ele acelera, aí depois dá uma diminuída na velocidade, ela fica praticamente constante, aí depois ele dá uma diminuída na velocidade até cruzar a linha de chegada. Aí depois ele vai até parar. Então, nós vamos fazer uma análise aqui, ó, nessa linha vermelha. Vamos ver o que ele quer da gente. Ó, 1. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. O que é uma velocidade constante? Ela não vai variar com o tempo. Então, se você pega aqui, ó, até aqui, ó, a velocidade está variando. Nesse trecho aqui, ó, entre aqui é o 5 e aqui é o 8. Entre 5 e 8, ela praticamente não variou, a velocidade ficou constante. Aqui depois ele foi reduzindo a velocidade até cruzar a linha de chegada. Então vamos ver o que ele fala para a gente assim. Ó. Isso está entre qual tempo? Olhando para o gráfico, a gente tem que a velocidade ficou aproximadamente constante entre os instantes. Ó, 4, 6, o meio é 5. Aqui tem 6, 7 e 8. Então, entre o intervalo de 5 a 8, a velocidade ficou praticamente constante. Então, a gente vai ter aqui, ó, alternativa C. Okay? Depois a gente vai marcar ela. A segunda pergunta que ele faz sobre esse texto. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Então, vamos lá. Ó, eu já fiz aqui a análise com vocês. Então, vamos pegar aqui o primeiro para reforçar a nossa resolução. No gráfico, concluímos que se trata da velocidade variando com o tempo. Porém, durante o movimento, a velocidade permanece praticamente constante no intervalo de tempo de 5 a 6. Por isso, aqui nós vamos marcar a alternativa C. E, na segunda resolução, do gráfico, a gente conclui que trata da velocidade variando com o tempo. Assim, para cada intervalo de tempos iguais, que está aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 para 3 e assim por diante, ó, a aceleração será maior para a maior variação de velocidade no respectivo intervalo.
Então, vamos pegar aqui, ó. De 0 a 1, a velocidade sai de 0 e vai até 5. De 1 para 2, a velocidade sai de 5 e vai até 8. Já variou menos. Tá? É isso que a gente tem que analisar, é isso que ele está pedindo para a gente ver. Então, a gente diz o seguinte: como a aceleração é variação de velocidade pelo tempo, assim, do gráfico, temos que a maior variação de velocidade ocorreu no intervalo de 0 a 1 segundo, que é esse aqui, ó, de 0 a 1, a velocidade variou de 0 para 5 metros por segundo ao quadrado. No segundo intervalo, que é de 1 para 2, ela variou praticamente de 5 até 8, praticamente. Então, a variação não foi tão assim. Então, nós vamos ficar como resposta certa, na primeira sendo a letra C e na segunda sendo a letra A. Eu não entendi. Agora, me fala onde ficou a dúvida, Pedro. Você disse que a velocidade, o pico de aceleração não foi no 5? Não, o pico de aceleração, ele está falando de intervalo de tempo. Então, veja, aqui, ó, a velocidade está parada, o relógio também está parado, está marcando 0 segundo. Aí dispara o cronômetro. Aqui, o que aconteceu? Em 1 segundo, aqui, ó, de 0 a 1 segundo aqui é 1, não está marcado, mas é 1. De 0 a 1 segundo, no eixo das velocidades, ela saiu de 0 e foi até quanto? Ó, praticamente 5. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se você for mais rigoroso, ela vai até o 6, ó. Então, nesse intervalo de tempo, de 0 a 1 segundo, a velocidade saiu de 0 e foi praticamente para 6. No segundo segundo, que é de 1 para 2, a velocidade sai de 5, ó, até onde dá o 2, e vai até praticamente a 9. E assim por diante. Então, aonde houve a maior variação? A maior variação, ela foi de 0 para 1, que a velocidade saiu de 0 e foi praticamente até 6. Percebeu, Pedro? Mais ou menos. Tá? Então, a partir desse momento que a gente tem a maior variação de velocidade, ela corre entre 0 e 1 segundo. Por Professor, quê? Oi. eu já percebi um padrão que geralmente quando a pergunta é essa, geralmente a maior aceleração sempre é do zero que parte. Porque aqui, no caso, o Vitor, como são os corredores, no momento em que o fiscal lá da corrida dá aquele tiro, eles iniciam o ranking, inicia a corrida. Então é aqui, 0 cronômetro, está todo mundo parado. Aí sai que nem doido, vai correr. Em 1 segundo, por exemplo, aqui, esses atletas, eles vão atingir praticamente a velocidade de 6 metros por segundo. Isso em 1 segundo. Sim. Né? Geralmente sair da inércia geralmente é a maior variação de velocidade que vai É, ter. é o que você tem que. O duro é manter, né? Por isso que quando chega aqui em cima, ela fica praticamente constante. Aí depois bate aquele cansaço, você vai reduzindo a velocidade até cruzar aquela linha de chegada lá. Professor, mas você não disse que é delta V dividido por T, então Isso. você pegou. Para um segundo, você fez. Qual cálculo eu poderia fazer caso eu quisesse fazer cálculo? Pegava 1 segundo e dividia por 100. Isso, pegava. Aqui você vai pegar, ó. Primeiro delta V. Então você vem até aqui no eixo onde estão as velocidades. De 0, aqui, ó, de 0 a 1 é o seu delta T, que é o seu denominador. De 0 a 1, eu varia quanto a velocidade. Aí você sobe aqui, ó, até encontrar a curva. Olha lá. Ó. Aí você vai para o eixo das velocidades. Variou quanto? De 0 para 6, variou, o delta foi igual a 6. Então, opa, desculpa aí. Ó, epa, vamos voltar de novo. Vamos voltar. Olha lá. Droga. Nós já vamos voltar. Tá vendo aí ou não? Não, Sumiu? sim. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Ué, mas por que caiu? É que deu uma piscada na luz aqui e caiu tudo. Mas vamos de novo. Eu vou sair e vou voltar outra vez, tá bom? E aqui até deu uma desconfigurada aqui.
Vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, vamos lá. Acho que agora volta. Vê se voltou. Então, vamos lá. Passamos do gato aqui. Então, conforme estava explicando, Pedro, ó, se você quisesse fazer o cálculo, aonde está o eixo dos tempos é o ΔT, é denominador aqui. E aonde está as velocidades é o ΔV. Entendeu? Então, para ΔT igual a 1 segundo, você vai ter um ΔV, velocidade, igual a 6. Então, aqui, no caso, essa aceleração seria 6 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui é que a gente tem a maior aceleração. Podemos ir para outro? Eu estou até com medo que a luz aqui apague, viu, gente? Choveu muito aqui. Ó, vamos para o outro. Da Unicamp. Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis à Terra, composta predominantemente de diadema. Eles acharam aqui, no caso, seria uma estrela de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela tipo anã branca, teria sido de carbono, que com sua, no caso aqui, a composição cristalizando em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra. Imagina você ter um diamante do tamanho da Terra, né? Considerando que a massa das dimensões dessa estrela são comparáveis à da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade, que atua nos corpos próximos à superfície, a ambos os astros, sejam constantes e de valor não muito diferente. Então, teriam valores próximos, porque tem praticamente o mesmo tamanho. Supondo que um corpo abandonado, a partir do repouso de uma altura de 54 metros, na superfície da estrela, essa que é de diamante, no caso aqui, apresente um tempo de queda de 3 segundos. Dessa forma, pode-se afirmar que a aceleração da gravidade, no caso da estrela, é d, e aqui ele dá as possibilidades. A Unicamp normalmente não tem alternativa E. Então, vamos ver aqui, a resolução. A altura, o ΔS, que, no caso aí, o corpo vai ter que cair, né, vai ter que percorrer, é de 54 metros. A velocidade inicial é zero e ela parte do repouso, porque ela é abandonada. Agora, aqui já deu tempo. Então, como dá o tempo, a gente vai ter que pensar nas outras equações também, não só em Torricelli. Aí ele pede aqui a gravidade. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente tem o solo, aqui a gente tem o corpo, e esse corpo vai atingir o solo a partir de uma altura de 54 metros. Então, ele vem lá, ó, a partir do repouso, tá? Ele vai ser abandonado e vai atingir aqui. Quem que traz esse corpo para baixo? É a aceleração da gravidade, no caso daquele planeta, que nós vamos representar aqui depois, tá? Então, da equação do espaço em função do tempo, do movimento uniformemente variado. Por que eu peguei a equação do espaço em função do tempo? Porque a gente tem uma altura, que é o espaço a ser percorrido, e ele dá o tempo para a gente. E como tem aceleração, a gente tem movimento uniformemente variado. Toda vez que tem aceleração, a gente tem movimento uniformemente variado. Esta equação é o sorvetão. Espaço é igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, vamos pegar esses dados.
Passando o S para cá, vai ficar S menos S0. S menos S0 forma para a gente o ΔS. É a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Vamos substituir. Quem é o ΔS? Né? Aqui é o V0, aqui só dando uma ajeitada. Olha, gente, o ΔS ele corresponde à altura percorrida. A velocidade inicial é zero, porque é abandonado. Então, a gente pode substituir aqui na equação. E nós vamos ficar assim, ó, 54, que é a altura que ele vai percorrer, é igual a 0 vezes 3. 0 é a velocidade inicial, vezes 3 é o tempo, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, 54, 3 ao quadrado é 9, 9g sobre 2. O que a gente vai ter, então, é, passando esse 2 para cá, multiplicando, você vai ter 54 vezes 2 é igual a 9g. Ou seja, o g vai ser 108 dividido por 9, que vai dar 12 metros por segundo ao quadrado. Então, enquanto a aceleração aqui na Terra, a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, nessa estrela, que é aproximadamente do tamanho da Terra, vai ser de 12 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente tem aqui a alternativa letra C. Esse foi um exercício. Esse foi um exercício da Unicamp. Eu não entendi de novo. Mas me fala aí onde ficou a dúvida, Pedro, para a gente. Eu não entendi você ter passado o delta, quer dizer, o espaço inicial para o outro lado e ter dado delta S. Eu passei por cá, porque o delta S é o que ele percorre. Como ele não diz de onde sai aonde chega, então a gente tem um deslocamento, que é o delta. Ok? E esse delta é o que vai percorrer aqui, que é o H, Pedro. Ó. Então, ele vai sair daqui, ó, acompanha o mouse, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Então, ele vai percorrer quanto? 54 metros. Então, esse ΔS que ele percorre é o nosso 54 metros. Por isso que está aqui, ΔS igual a H. Mas como é que eu chego no ΔS? Você lembra que ΔS é S final, posição final, menos inicial. Ok? Então, aqui nós temos o nosso ΔS, que vai corresponder à altura. Por isso que eu passei para lá. Mas se você quisesse também chamar o S0, por exemplo, no solo de 0, e apenas o S de 54, também poderia, sem problema nenhum. Tá? Ainda tá... É porque eu não sei de onde você tira. Ainda tô confuso. Você aplicou o H aí como delta S? O que é o ΔS? ΔS não é o espaço que percorre? Como se você tivesse numa estrada reta, falar assim, ó, o móvel percorreu 54 metros em linha reta. ΔS igual a 54 metros. A pedra percorreu 54 metros em queda, ela está caindo, então ela está perdendo altura, mas ela está percorrendo uma altura. Essa altura equivale ao nosso ΔS. Então, o quanto a pedra vai percorrer, que é o 54, corresponde à altura. Por isso que a gente pode dizer aqui, ó, nesse caso aqui, que o ΔS é igual à altura. Aqui, ó, nós estamos dizendo aqui. E por isso que a gente pode chegar nessa equação aqui, ó, substituir. Deu para perceber? Compreendeu? No caso, o A ainda continua sendo aceleração. Isso, o A é a aceleração. Que aceleração a gente quer descobrir agora? A gravidade do planeta. G. Por isso que eu botei G. Aí depois é só fazer a conta. Né? 3 ao quadrado aqui dá 9. 9 vezes G sobre 2. 3 vezes 0 dá 0. Não precisa nem escrever do outro lado. Então, aqui tem o 54 é igual a 9G sobre 2. Esse 2 passa para lá, né? E o resultado final, a gente vai ter que é uma gravidade igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Ok? Acho que sim. Tá bom. Mas depois eu vou deixar para vocês dar uma olhada aí, tá?
Eu não sei se eu vou conseguir olhar, mas tá bom. Ok, Pedro. Então vamos para o próximo, vamos ver se a gente consegue fazer junto. Olha lá. Ele fala nem o sonar, que é aquele equipamento usado no navio, né? É um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distância do fundo do mar pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a receptação dos respectivos ecos. O que acontece? Como é que funciona o sonar? O navio, ele manda um sinal eletrônico, né? Ele vai espécie de uma onda, na verdade é uma onda, essa onda vai batendo nos corpos embaixo d'água e vai retornando para o navio. Com isso, ele consegue fazer a leitura da profundidade que o navio está ali, entendeu? Em relação ao mar. Né? Se essa profundidade for pequena, o navio pode encalhar. Agora, se for muito profundo, ele pode navegar com mais segurança. Então, o fenômeno do eco, ele corresponde à reflexão de uma onda sonora. Então, o navio emite uma onda sonora dentro da água por um objeto, a qual volta ao receptor, pouco tempo depois de o som ser emitido. O morcego também ele se dirige dessa forma. Ele emite um som, o som volta para o ouvido dele e ele vai se dirigir. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Então, eu consigo emitir um som, né, e distinguir um outro som num tempo de 0,1 segundo. Essa é a nossa capacidade. Aí ele fala aqui o seguinte: considerando-se uma condição em que a velocidade do som, né, no ar tenha módulo de 340 metros por segundo, então a velocidade, a velocidade da minha voz aqui no ar ela é de 340 metros por segundo. Qual é a distância mínima para que uma pessoa deve estar de um anteparo, refletor, para que se possa distinguir o eco do som emitido? Aqui tem as alternativas. Bom, como que é esta situação? Esta situação é o seguinte, ó, como o eco corresponde à reflexão do som, então eu acho que vocês já se depararam com uma situação dessa. Você grita lá, ô João, daqui a pouco, João, João. Então, esse tempo que demora para repetir é o tempo que demora 0,1 segundo. Tá? Então, vamos lá. Então, no caso, o objeto ou superfície, eles estão a ida e a volta desse som percorrendo uma distância ΔS igual a 2 vezes a distância. Nós vamos mostrar isso já já. Como o intervalo de tempo é de 0 a 1 segundo, a velocidade é 340 metros por segundo, então, como velocidade é ΔS sobre ΔT, aqui é movimento uniforme, porque o som caminha sempre com a mesma velocidade no ar. Então, o que nós vamos ter? 340 é igual o ΔS, que é 2 vezes a distância, dividido por 0,1, que é o tempo para repetir o som de novo. Então, daqui nós vamos ter o seguinte, esse 0,1 que está aqui dividindo, a gente passa para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que 2D é 340 vezes 0,1. 340 vezes 0,1 dá 34. 2D é igual a 34, então o D, que é essa distância do anteparo, é 34 dividido por 2, que dá 17 metros. Tá? Então, vamos ilustrar um pouco isso. Ó, aqui estou eu, e aqui o anteparo. Aí eu falei, ô João, aqui está dizendo que a onda sonora está indo. Bateu. Aí ela vai ter que voltar para mim. Por isso que é 2D. Ó, essa aqui é a distância D. Aí o som sai da minha boca, bate no anteparo, é um D. Aí volta para mim de novo. Então, ele andou 2 vezes essa distância. Para fazer isso, ele vai gastar 0,1 segundo. Então, por isso que a gente vai ter aqui a alternativa D, aliás, alternativa A, correspondendo à distância de 17 metros. Explica esse 2D que eu não entendi. Esse 2D é o seguinte, Pedro, ó, eu falei, ô Pedro, imagina que tem aqui um anteparo. Esse som sai da minha boca, que estou representando a onda, ela bateu aqui, então, caminhando nessa linha vermelha. Esse é um D. Bateu aqui, tem que voltar até a minha pessoa de novo. É mais um D. Por isso que ficou 2Ds.
Aqui, ó. Por isso que a gente coloca aqui, ΔS igual a 2D. O exercício estaria dando isso ou não? Oi? Eu não consigo encontrar isso no... Não, você não vai inicial. encontrar. E quando fala eco, é reflexão. É o que vai e volta para você. Então, toda vez que houver um eco, uma reflexão é uma coisa assim, que vai e volta, entendeu? Por isso que ela vai andar 2 vezes a mesma distância. Percebeu, Pedro? Ah, Então, olha aqui, ó, entre a pessoa que emite o som e a superfície, nós temos uma distância D. Quando você falou, ô João, o som veio e bateu aqui. Aí vai voltar para você. Por isso que ele andou 2D. Ele andou 2 vezes a distância aqui, ó. Ficou claro? é que no caso, se eu fosse fazer esse exercício sem saber disso, eu acho que não ia conseguir acertar, não. Mas aí tem que sempre levar em consideração o seguinte: toda vez que falar de reflexão, né, no caso do som, se quer um eco, é um som que vai e volta para você, né? Então, essa é a dica aí, a pegada do exercício, entendeu? Então, você tem que ter isso aí em mente. Toda vez, até ele fala aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, o fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, na qual volta, olha, ele está dando a dica aqui, ó, volta ao receptor, pouco tempo depois de o som ser emitido. Mas para ela voltar para você, é sinal que ela vai andar uma distância e a mesma distância para voltar. Por isso que é 2D, Pedro. Entendeu? Entendi. Tá bom. Bom, gente, olha, nós vamos parar por aqui, porque vem mais um companheiro aí com vocês, né? Mas quero desejar para vocês aqui tudo de bom. Bom, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, né? E espero encontrá-los na faculdade dos sonhos de vocês, tá bem? Gente, que a estrela de vocês brilhe bastante, tá? Uma boa prova do Enem para vocês e gostei muito de estar com vocês, tá bom? Um abraço do coração para todos vocês e boa prova no próximo domingo. Obrigado, professor. Obrigado por todo esse tempo junto aí com a gente. Tamo junto, gente. Tamo junto. Fala aí, turma, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia com vocês? Animados aí pro domingão aí de Ciências da Natureza no Enem? Não. Bora que Não? Oh, que isso. Bom, vamos rugir aí como feras e vamos arrebentar no Enem, hein? Tá? Bom, eu preparei uma aula hoje para vocês, já pensando nisso, é a nossa última aula de biologia animal antes da prova de domingo de vocês, né? Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe uma aula exclusiva de exercícios que eu selecionei que tem alguma coisa a ver com essa questão animal e, principalmente, todos os exercícios relacionados a questões do Enem, que já foram aplicadas em várias versões aí do Enem ao longo dos anos, tá? Então, vamos discutir junto essas questões. Deixa eu só abrir aqui